Oi, gente! Ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e uma pergunta em específico foi o que me fez querer gravar esse vídeo e trazer aqui pro YouTube, tá? Que é a seguinte: como eu consigo dar conta de tudo? Isso eu sei que é uma pergunta muito relevante para quem começa a entrar na vida adulta ali e de repente se vê com tantas responsabilidades, tantas coisas pra fazer, que parece que 24 horas não é o suficiente pra gente fazer tudo que a gente precisa fazer num dia, né? Então, sim, eu faço muita coisa. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, eu tenho praticamente 3 trabalhos, né? Então, eu sou mentora de marketing e branding, eu já fui infoprodutora, no momento não sou, mas tenho a minha mentoria. Eu sou líder da Doterra e também faço freelancers, fora, né, produção de conteúdo, freelancers para marketing digital, né, fora toda a produção de conteúdo que eu faço pro Instagram, aqui pro YouTube, pro TikTok. Então, realmente, são muitas coisas para dar conta no mesmo sentido, fora, né, casamento, amizades, cuidar da casa, né, a vida como um todo, a vida pessoal como um todo também, né, que acaba envolvendo estudos. Então meu trabalho também depende que eu esteja ali sempre estudando, me aprimorando, e eu também encaixo isso dentro da minha rotina. Então são muitas coisas realmente que acabam sobrecarregando a gente. Conforme o tempo vai passando, a gente vai se sentindo sobrecarregada, e se a gente não consegue dominar esse eterno equilibrar de pratos, né, a gente se sente realmente incompetente. Esse é o sentimento que eu tinha quando eu não conseguia dar conta de tudo que eu tinha pra fazer. Então, nos dias em que eu resolvia descansar, eu me sentia inútil, porque eu tinha muita coisa pra fazer, e eu tava me dando ao luxo, me dando ao direito de descansar, mas como assim? Eu tô me dando esse direito, sendo que eu tenho tanta coisa pra fazer, tenho tanta coisa pendente, e aí, sabe, aquilo ia me consumindo de uma forma que era doentio, sabe? Não era algo saudável, e eu sei que muita gente se sente dessa forma. Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo tão completo, né? E a primeira coisa que eu tenho pra dizer é que, antes até da primeira coisa que eu ia dizer, né? O ponto zero desse vídeo é que, assim, eu também tô num processo, tá? Então eu sei que muitas vezes eu recebo perguntas assim no Instagram, no direct principalmente, né? Como se fossem pedidos de conselhos para que eu ajude nessa rotina, nessa organização, a dar conta de tudo. Como que eu faço para encaixar tudo isso no meu dia? Como que eu faço para ser produtiva de verdade? São conselhos, né? Pedidos de conselhos que eu recebo com muita frequência. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que, gente, é um processo eterno, tá? É um processo que não tem início, meio e fim. A gente vai evoluindo pouco a pouco a cada dia, e a cada dia mais a gente vai aprendendo a equilibrar, mas é óbvio que se amanhã, por exemplo, eu tiver filhos, eu vou ter que passar por esse processo quase que todo de novo do início, porque vai ser algo a mais para entrar naquela rotina, para se adaptar. Então entendam que todo mundo passa por esse processo, tá? E é um processo que ele não tem fim, é um processo que ele, durante a nossa vida, a gente vai passando por fases, por momentos diferentes, e a gente precisa aprender a organizar tudo isso dentro da nossa vida. E agora sim, né, o primeiro ponto que eu quero trazer pra vocês é que eu não dou conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. As pessoas que têm aquela rotina perfeita que a gente vê acordando às 5 da manhã, que tem uma vida ativa, uma vida fitness, né? Consegue praticar atividade física, consegue ter uma dieta saudável, equilibrada, estudar, trabalhar e fazer tudo. Gente, aquela rotina perfeita que a gente admira, saiba que essas pessoas também estão num processo eterno. Talvez naquela fase da vida onde elas estão nesse momento, naquela rotina, naquele ritmo, elas tenham conseguido encontrar um ponto de equilíbrio, mas se amanhã a rotina muda, elas vão passar por esse processo de novo. Só que é aquele ponto, né? A gente sempre escolhe aquilo que a gente vai compartilhar na internet. E não que isso seja uma mentira que essas pessoas estão criando, não, mas entenda que elas também passaram por um processo, elas também passam por um processo. Tá? Isso é normal, todo mundo passa por isso. E a gente não consegue dar conta de tudo, tá? Chega um determinado momento em que é humanamente impossível a gente dar conta de todas as atribuições, de todas as responsabilidades que a gente tem pra nossa vida, tá? Então, não se culpe se você hoje olha e fala: caraca, eu precisava que o meu dia tivesse 48 horas pra eu conseguir fazer tudo que eu tenho pra fazer. Eu também penso isso às vezes, tá? Hoje, inclusive, tá sendo um dia super corrido por aqui. Eu tirei o dia praticamente para produzir conteúdo, então o meu foco hoje tá sendo totalmente nisso. E aí quando eu olho, ó, são 4h15 da tarde, daqui a pouco o sol já vai começar a se pôr, o dia tá nublado, tá feio, a iluminação não tá tão legal, mas eu corri para gravar um vídeo, porque senão não vai dar tempo, e daí eu vou ter que fazer um vídeo à noite, ou então começar o vídeo de dia, terminar à noite. Aquela loucura, parece que, meu Deus, não deu tempo de fazer tudo que eu queria ter feito antes, queria ter gravado o vídeo logo depois do almoço, não deu. Então a gente às vezes fica nessa angústia e tá tudo bem, porque isso acontece com todo mundo.
tá? Então não se culpe, não se sinta como se fosse um peixe fora d'água, onde todo mundo consegue ter uma rotina perfeita, todo mundo consegue ser disciplinado, produtivo, e você não, porque você consegue sim. É só você aceitar que isso é um processo e que hoje talvez você seja mais produtiva em uma área da tua vida, mais disciplinada em uma área da tua vida e amanhã em outra, sabe? Então é um processo, pouco a pouco a gente vai conseguindo evoluir dentro disso, tá? Tô com minha colinha aqui de todos os pontos que eu quero falar pra vocês, né? Mas aí vão algumas dicas do que eu faço que facilitaram muito, aceleraram muito esse processo. Porque, gente, de verdade, eu sou uma pessoa que naturalmente é muito procrastinadora. Tá? Se deixar, eu tenho muita dificuldade de levantar de manhã se não tem sol, então eu fico na cama, eu me enrolo, eu demoro pra voltar, demoro pra levantar, né? Eu quero voltar a dormir, fico naquela enrolação, pego o celular, eu vejo uma coisa, vejo outra, preciso tomar coragem pra levantar, sabe? Então, eu também precisei passar por um processo. E o que eu quero dizer pra você é que tudo muda a partir do momento que você começa a definir prioridades, tá? Gente, a partir do momento ali que eu fui morar sozinha, né, sozinha, não fui morar com o Gabriel, em 2020, lá, a primeira vez, tem até vídeo aqui no canal, tour pelo apartamento, tudo mais, o que aconteceu? Eu tinha uma dificuldade gigantesca em dar conta das coisas da casa. Nós dois, na verdade, né, então nós dois viemos de uma adolescência muito bagunceira. Então meu quarto, gente, eu tinha tanta coisa espalhada pelo chão, era uma mistura de roupa com material escolar, com... Sabe, aquela... Material escolar não, né? Material do cursinho, enfim, vocês entenderam. Livros de estudos e tudo mais. Era tudo assim pelo chão, gente. Não tinha onde pisar, não tinha um espaço em branco no chão pra pisar. E aquilo ia acumulando de um jeito que sério, eu mesma não conseguia lidar com aquilo, sabe? Só que ao mesmo tempo eu não colocava aquilo como uma prioridade pra mim. E o que aconteceu? Quando eu fui morar sozinha, eu também não coloquei a organização da minha casa como prioridade. E ainda mais, gente, quem voltou ou já assistiu aquele vídeo lá, viu que o apartamento era um cômodo só. Então eu tinha um cômodo só pra organizar. Então qualquer bagunça, qualquer coisa que ficasse, era muito aparente, porque você via de todos os ângulos da casa, né? E eu não dava conta. E eu falava, caramba, como é que as pessoas conseguem limpar casas? Sabe, eu ficava chocada, pessoas assim, às vezes pais de amigos que tinham casas, que têm casas grandes, eu ficava, como é que essa pessoa dá conta, né? Sem ter ajuda, às vezes, de uma pessoa que vem, né, que é paga pra ir lá ajudar e tudo mais. E eu ficava, gente, como que dá conta? E eu não consigo. Simples, porque eu acordava ali por umas 7h30, 8 da manhã, eu tomava meu café, eu ia pra mesa do computador trabalhar, eu parava de trabalhar meio-dia pra almoçar, 12h30 eu voltava a trabalhar e eu trabalhava até as 11h30 da noite. Gente, esse era o meu ritmo, né? Foi no período em que eu comecei a empreender e eu coloquei aquilo como minha prioridade, eu foquei só nisso. E óbvio, a gente tem que colocar nosso trabalho como prioridade quando a gente tá começando a empreender e a gente quer realmente fazer isso dar certo. Sim, mas entender que essa não é a única prioridade da nossa vida, e eu demorei muito tempo para entender isso, né? Então hoje, por exemplo, a minha prioridade, claro, meu trabalho é uma das minhas prioridades, sim, mas a primeira prioridade, aquela principal, é manter a casa em ordem, ou pelo menos ali fazer as tarefas do dia, sabe? As tarefas do dia a dia. Então, gente, de manhã eu tomei café, o meu foco, a partir do momento que eu levantei da mesa, que eu terminei de tomar café da manhã, é colocar a louça na lava-louças. Ou lavar ali, né, o que tem que ser lavado na mão, que não coube, ou que de repente, não deu certo, não limpou, tem que lavar na mão. Entende? Eu coloquei isso como prioridade, porque senão eu sei que eu vou trabalhar, porque é algo que eu gosto de fazer. Então a minha tendência é ir trabalhar e largar tudo. É ir trabalhar e nem me arrumar. Eu só sendo do jeito que eu acordei, que eu levantei, que eu tomei o café, eu sento da mesa e começo a trabalhar. E se eu faço isso, vira uma bola de neve e quando eu vejo, chegou no final do dia, eu não me arrumei, eu continuei de pijama e eu só trabalhei sem parar. Então, isso que eu quero dizer pra vocês. Existem certas coisas que a gente precisa criar uma ordem, sabe, de prioridades. Então, a gente tem que definir as nossas prioridades e, ao mesmo tempo, ter uma ordem do que é principal ali, sabe? O que tem que ser feito primeiro, o que a gente tem que colocar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, né? E eu coloquei até aqui, fiz uma colinha aqui do que acaba sendo a minha ordem, né, de prioridades. Eu quero que você defina a sua, tá? Tudo bem, se a minha se encaixar pra você, ótimo. Mas não acho que é uma caixa que tem que ser dessa forma. É o que eu acredito pra minha vida, tá? Então, a primeira delas é saúde, principalmente mental. Gente, eu peco muito em saúde física, não vou mentir pra vocês. Eu não sou uma pessoa ativa que pratica exercício físico, quero fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, porque se a gente quer abraçar o mundo de uma vez só, a gente não consegue fazer nada, certo?
Então é algo que eu quero implementar na minha vida, na minha rotina, mas em primeiro lugar minha saúde mental. Então só o fato de terminei o café da manhã, vou me disciplinar a arrumar a minha cozinha, o que acontece? Eu já tô num ambiente limpo e isso já me faz sentar para trabalhar tranquila, sabe? Isso já me proporciona uma qualidade de vida melhor durante aquele dia, porque não é toda vez que eu vier aqui na sala buscar um cafezinho que eu vou olhar para aquela pia e falar: meu Deus, eu tenho tudo isso para fazer. Eu vou olhar, tá feito. E gente, questão de, assim, se tiver muita coisa, eu vou fazer uma geralzona na cozinha, meia hora tá resolvido. Se eu faço todo dia um pouquinho, sabe? Todo dia tem a sua parcelinha. Ah, hoje terminei tudo que tinha para fazer, eu vou aproveitar e vou organizar o armário. Não vou deixar virar uma zona completa para eu ir lá e fazer alguma coisa, entende? Então isso para mim é minha prioridade por saúde mental, tá? E aí, no segundo lugar, tem família. Então, se eu preciso realmente, se eu sinto que tá faltando ali, tirar um tempo para sentar com o mozão aqui no sofá, assistir uma série, eu vou dar prioridade para isso antes de marcar uma reunião de trabalho que pode ser marcada no outro dia, durante o dia, por exemplo. Então eu dou prioridade para fazer o trabalho de dia para poder passar a noite junto com ele. Já que ele tem, né, um ritmo de trabalho ali, né, de 8 horas, entra de manhã, sai no final da tarde, né? Eu quero ter esse momento. Então eu dou prioridade para isso e antes eu não tinha isso. Antes eu trabalhava até as 11h30 da noite e dane-se. Se ele tá ali me esperando para dormir, dane-se. Quantas e quantas vezes ele pegava no sono, dormia, e eu ia deitar, ele já tava dormindo fazia mais de meia hora. E aí eu olhava e falava: caraca, não, a gente nem conversou hoje. Entende? Então, pra mim, em primeiro lugar, nesse momento, é a saúde mental. Então, é a questão principalmente da organização da casa. Então, coisas pequenas que eu sei que me ajudam. Outra coisa, me arrumar, tá? Me arrumar pra trabalhar. Hoje, inclusive, aproveitei que eu tava me arrumando porque eu tinha que gravar vídeo também. Então, já me arrumei um pouquinho melhor do que normalmente, né? Quando eu só vou ficar sentada no computador, eu me arrumo de uma forma mais básica. O famoso básico bem feito, né? Então, hoje eu dei uma arrumada melhor, passei uma maquiagem a mais ali, coloquei uma roupa mais, que eu me sinto mais profissional, né? Mas só o fato de tirar o pijama, passar uma maquiagem bem de leve, assim, só pra tampar a olheira e preencher a sobrancelha, que pra mim é a base, o fundamental, já me traz um ar de: ai, tô me sentindo bem. Tira aquela sensação de: ai, levantei de pijama, já tô desse jeito, ai, vou dormir assim mesmo. Sabe aquele negócio em que a gente realmente se sente mal, se olha no espelho e não gosta daquilo que tá vendo. Não, eu gosto de me arrumar no básico que seja, pelo menos pra quando eu passar na frente do espelho, meu espelho fica de frente pro corredor, porque eu passo o dia inteiro de frente pra ele. Toda vez que eu vim pra sala, pra cozinha, eu dou de cara com o espelho. Por quê? Porque eu quero olhar pra mim ali e lembrar: caramba, eu gosto do que eu tô vendo. Mesmo que seja algo básico, mesmo que seja, gente, uma legging e um suéter. Eu olho para aquilo e eu não me vejo como uma pessoa desleixada. Eu não olho para mim, olho para minha imagem no espelho e falo assim: caramba, como você tá acabada hoje. A gente pensa isso, não dá pra mentir, a gente pensa isso da gente mesmo. Quando a gente se olha no espelho e não gosta daquilo que tá vendo. Quando olha no espelho e fala assim: caramba, eu podia ter tirado o pijama hoje, né? Nossa, como eu sou feia de pijama. Ó, só fico de roupão o dia inteiro. Não, eu quero olhar e falar assim: muito bem, você se disciplinou a se arrumar, mesmo que o básico. Você tirou o teu pijama. Eu coloco uma roupa que seja assim, pelo menos aceitável para eu ir buscar uma entrega lá embaixo. Caso chegue para eu levar um lixo na frente, ou uma emergência, eu precisar sair, eu já tô pronta para sair, eu vou no mercado resolver as coisas. Não precisar me arrumar só porque eu preciso sair, só porque eu preciso descer buscar alguma coisa. Entende? Então eu gosto de fazer isso porque também prezo pela minha saúde mental. São detalhes ali, né, que entram nessa ordem. Então saúde, principalmente mental, família, terceiro, trabalho. Trabalho é importante, é muito importante. Só que se eu continuasse a minha vida inteira colocando o trabalho acima de tudo, e principalmente, né, focando em um modelo de trabalho, que é algo que eu fiz, foi uma mudança que eu fiz, compartilhei com vocês no último vídeo, né? Se eu tivesse focado ainda, continuasse o resto da minha vida focando num modelo de trabalho que me consumia e que acabava sendo sempre o primeiro na minha ordem de prioridade, eu não ia conseguir ter saúde, eu já não estava conseguindo, né? E isso estava prejudicando também a minha questão, a família, que é uma questão muito importante para mim, que é algo fundamental, tá? Então eu escolhi um trabalho que ele me permite, né, no caso, priorizar as outras coisas na frente. Foi o que fez a total diferença pra mim, gente, porque, de verdade, ter um trabalho que te suga, vai chegar um momento que isso vai se tornar insustentável. Então eu consegui organizar as coisas pra colocar nessa ordem de prioridades. Filha? Mamãe?
Oi, sono! E muitas coisas, tá? Mais do que vocês imaginam, que eu não consigo dar conta todos os dias. E tá tudo bem. Porque amanhã é um novo dia. E se eu não conseguir fazer hoje, eu posso fazer amanhã. Por quê? Porque a prioridade, ela existe justamente para aquilo que não pode ser adiado para amanhã, tá ali em primeiro lugar. Eu coloco em ordem. Então, se eu tenho uma reunião importante hoje, essa reunião precisa acontecer hoje, inclusive, ela não vai acontecer amanhã, porque ela tá no topo da minha lista. Tá? Então é nesse sentido também, a gente precisa saber quais são as prioridades da nossa vida pra gente conseguir organizar as prioridades das tarefas que a gente tem pra cumprir. Então o que vai ficar pro dia seguinte nunca é algo extremamente importante que necessariamente precisava ser feito hoje, entende? Então muitas coisas mais do que vocês imaginam acabam ficando para um dia seguinte, pra depois. Esse vídeo, inclusive, era pra ter sido gravado na semana passada, mas sendo bem sincera com vocês, eu tava em um momento onde eu precisava prezar pela minha saúde mental, onde eu precisava descansar, porque eu senti que eu tava começando a me sobrecarregar de novo. E é involuntário, é algo que eu tenho um padrão natural de me sobrecarregar de trabalho. Então eu percebi, identifiquei esse padrão e voltei lá pro primeiro ponto de prioridade, que é a minha saúde, principalmente mental. Então o que eu fiz? Pisei no freio. Esse vídeo tá sendo gravado quase uma semana depois, né? Um pouco menos ali de uma semana depois. Por quê? Porque eu coloquei a minha saúde em primeiro lugar. E não tem problema. Por quê? Porque nesse meio tempo eu tentei continuar ali ativa no Instagram, postando uma coisa ou outra, conversando com vocês, respondendo um direct, na rede vizinha lá também. Tô tão acostumada a falar rede vizinha, no TikTok também. Então eu fui equilibrando conforme dava. Mas sentar de fato para gravar um vídeo é algo que exige um planejamento, então eu tenho que planejar, saber o que eu quero falar nesse vídeo para não sair um monte de asneira ali, fora de ordem, sem ter sentido nenhum, entende? Então realmente eu organizo as coisas por ordem de prioridade para que eu consiga sempre delegar ou adiar aquilo que não é de extrema necessidade, de extrema importância, tá? E aí acaba ficando muitas vezes pro dia seguinte, pra semana seguinte, pra quando... Não é assim, quando dá. Não, eu marco uma data. Nessa data aqui vai ser... Eu assumo um novo compromisso. Mas a gente tem que entender que é um eterno equilibrar de pratos. E se a gente não tá conseguindo equilibrar um prato ali, cair no chão, quebrou, tudo bem, não faz mal. Eu tô mantendo o resto tudo de pé. O problema é se eu deixo tudo desmoronar. E aí eu não tenho mais o que equilibrar. E além do processo da gente aprender a equilibrar esses pratos, também existe o processo de não se culpar. E esse processo eu assumo pra vocês que eu ainda tô no início dele, porque muitas e muitas vezes eu me pego me cobrando por algo que eu não consegui fazer, por algo que eu não dei conta. Só que a partir do momento em que a gente consegue definir essas prioridades, a gente consegue olhar pra nós mesmas com mais carinho, sabe? Com mais piedade, talvez seja a palavra certa. Então eu consigo olhar pra mim mesma e falar, se chega às 10 horas da noite e eu vejo, caramba, tal coisa que eu queria ter feito hoje eu não consegui, eu consigo ter essa compaixão de olhar pra mim mesma e falar, tudo bem, eu sei que você deu o seu melhor porque você colocou à frente o que era prioridade. E se tal tarefa não foi cumprida é porque ela não era tão prioridade assim, então tá tudo bem, amanhã você cumpre ela. Depois das suas prioridades, mas você cumpre ela. Porque muitas das coisas que eram urgentes já foram feitas. E o que você tem pra fazer amanhã não vai ser nada tão urgente que vai bagunçar totalmente o teu dia. Entende? Então, quando a gente consegue entender que prioridade é o centro de tudo, o equilibrar de prato se torna cada vez mais simples, né? E a gente também para de se cobrar tanto, de se culpar tanto, porque a gente sabe que a gente fez o nosso melhor. A gente sabe que a gente se disciplinou a fazer aquilo que era urgente primeiro. Então é uma questão também da gente se acostumar com isso e aceitar que tudo bem, não vai ser sempre que eu vou dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer na minha vida, não vai ser sempre que as 24 horas vão ser suficientes, mas e se não for também tudo bem, porque caramba, eu tenho 24 anos e com 24 anos eu tenho muito tempo pela frente para aprender a lidar com esse processo, para aprender a criar, né, a construir o meu processo, para aprender a organizar as coisas de acordo com as fases. E a minha vida vai mudar muito ainda. Eu vou passar por muitas fases e em cada uma delas eu vou ter que aprender esse processo todo de novo e tá tudo bem, é assim que acontece com todo mundo. E se hoje eu não consigo ter a rotina perfeita que eu gostaria, é porque eu estou tentando organizar a rotina que eu já tenho, as coisas que já fazem parte do meu dia a dia, e quando eu tiver com isso mais avançado, num processo mais avançado,
Aí sim eu vou incluindo novos hábitos, eu vou adicionando novas habilidades que eu quero adquirir, de repente, novos compromissos, novas responsabilidades, né? Então é um processo e cada fase vai exigir uma reestruturação e tá tudo bem, porque se a gente não consegue dar conta de tudo, muitas vezes, é porque a gente realmente não tem como dar conta de tudo. E aí entram outras questões, como, por exemplo, delegar aquilo que a gente não tá conseguindo fazer. Então chega um determinado momento no meu trabalho, como líder da Doterra, por exemplo, que eu não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer, acompanhar todo mundo de perto. E aí esses são os momentos onde eu preciso aprender a delegar, onde eu preciso chegar para a pessoa ali, para a líder direta daquela pessoa e falar assim, pega ela pela mão, eu tô aqui para te dar esse suporte, mas eu não vou conseguir abraçar o mundo, abraçar todo mundo da equipe e fazer tudo por todo mundo e pegar todo mundo individualmente pela mão, mas eu tô fazendo o meu melhor. Eu tô repassando todo o conhecimento que eu tenho, eu tô me duplicando, passando tudo que eu sei fazer para outras pessoas, para que elas também saibam fazer isso, entende? Então é um processo, tudo, na verdade, esse vídeo inteiro ele se resume em um eterno equilibrar de pratos, em um eterno reestruturar processos, né? Então tá tudo bem se a gente não consegue dar conta de tudo. O que importa é que a gente consegue colocar aquilo que é fundamental na frente. Isso é o que vai fazer total diferença. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Falei até mais do que eu imaginava que eu falaria, mas eu adoro falar sobre isso, adoro falar sobre esses assuntos. Inclusive, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou se quiserem sugerir algum tema parecido relacionado à produtividade, à rotina, até mesmo desenvolvimento pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou trazer esse tipo de vídeo pra vocês. É isso, um beijo e até o próximo.